temos que fazer o estudo da relação entre as variações de temperatura entre as 3 escalas mais usadas no mundo. Como assim? Temos que criar uma fórmula que relaciona a variação da temperatura que ocorre na escala Celsius com a variação da temperatura que ocorre na escala Fahrenheit e também com a variação da temperatura que ocorre na escala Kelvin. Então, na escala Celsius nós usamos como símbolo de temperatura o θ, né? Θ, no caso, na escala Celsius fica θc, né? Aqui vocês estão vendo aqui que tem θ1 e θ2, onde θ1 é a temperatura inicial, θ2 é a temperatura final na escala Celsius. Eu não botei o C aqui, né, porque não foi preciso. Na escala Fahrenheit temos também θ1 como temperatura inicial, θ2 como temperatura final. Também não coloquei o Fzinho, o F minúsculo aqui, porque não era preciso. Já na escala Kelvin, nós usamos o T maiúsculo para nos referirmos à escala Kelvin, onde T maiúsculo 1 é temperatura inicial na escala Kelvin e T maiúsculo 2 temperatura final na escala Kelvin. Então, lembrando, sempre que nos referimos à escala Kelvin, vamos usar sempre o T maiúsculo. Enquanto que na escala Fahrenheit é o θF e na escala Celsius o θC. Então temos que criar uma fórmula matemática que relacione a variação da escala Celsius com a variação na escala Fahrenheit. Veja que essas variações elas não são iguais. Por quê? Por que elas não são iguais? Veja que utilizando de acordo com os pontos fixos, né, que nós convencionamos, né, para criar a fórmula da escala Celsius, com a escala Fahrenheit, nós usamos como ponto fixo o zero, que é a temperatura com que o gelo se transforma em água, e 100, que é a temperatura com que a água se transforma em vapor, né, que é a temperatura de ebulição da água. Então, se você fizer aqui, olha, a diferença entre 0 e 100, né? Se você fizer 100 menos 0, dá 100. Só que como o zero conta, né? O zero conta, então são 101 unidades, tá? Então, de 0 a 100 são 101 unidades. Na escala Fahrenheit, se você fizer 212 menos 32, dá 180. Como o 32 conta, então fica 181 unidades. Então vejo que se uma temperatura na escala Celsius variar x graus Celsius, na escala Fahrenheit não vai variar esse mesmo valor de x. Vai variar de uma forma diferente, pois a escala Fahrenheit possui de 32 a 212 são 181 unidades, comparando com a escala Celsius que são 101 unidades. Já na escala Kelvin, se você fizer 373 menos 273, dá 100. Como 273 conta, né? Então é 101 unidades. Então veja que como a escala Kelvin possui 101 unidades, né? E também a escala Celsius também possui 101 unidades, logo essas variações aqui, essas variações na escala Celsius com a escala Kelvin, elas são iguais. Ou seja, se uma temperatura aqui na escala Celsius variar x graus Celsius, na escala Kelvin também vai variar x graus Celsius, pois essas duas escalas, né, a Celsius e a Kelvin, possuem a mesma quantidade de unidades, certo? Se você fizer 100 menos 0 dá 100, 100 mais 1, 101. Aqui também, né? Esse menos esse é 100 mais 1, 101. Então, Celsius e Kelvin possuem 101 unidades, né? Do ponto fixo inferior para o ponto fixo superior. Logo, as suas variações são iguais. E vamos fazer a fórmula que relaciona a escala Celsius com a escala Fahrenheit. Então, utilizamos o mesmo método, né, que é o método da interpolação linear, onde nós vamos usar esse θ1 e θ2, né, como temperatura inicial e temperatura final. Então, o que nós fazemos? Vamos fazer o de cima menos o de baixo, né, que é a temperatura final na escala Celsius, menos temperatura inicial na escala Celsius. Está aqui. Então, θc2, que é a temperatura final na escala Celsius, menos θc1, que é a temperatura inicial na escala Celsius, dividido, né, pelo ponto fixo de cima menos o ponto fixo de baixo, ou seja, 100 menos 0.
100 menos 0. Isso vai ser igual, que vai ser igual a quê? A mesma coisa eu vou fazer aqui na escala Fahrenheit. Temperatura final na escala Fahrenheit, né, que é θF2, menos temperatura inicial na escala Fahrenheit, que é θF1, dividido, né, pelo ponto fixo de cima menos o ponto fixo de baixo. 212 menos 32. Isso vai dar... Pronto, como θC2 menos θC1 são quem? Temperatura final menos temperatura inicial. Como temperatura final menos temperatura inicial é ΔT, então você vai substituir esse θC2, que é a temperatura final na escala Celsius, menos θC1, que é a temperatura inicial na escala Celsius, por ΔTC, pois θ2, que é a temperatura final, menos θ1, que é a temperatura inicial, dá ΔT e põe, né, o C de Celsius de lado, dividido, né, por 100 menos 0, 100, a mesma coisa você faz aqui, θF, θ2, que é a temperatura final, menos θ1, que é a temperatura inicial. Está aqui, θF2, que é a temperatura final na escala Fahrenheit, menos θF1, que é a temperatura inicial na escala Fahrenheit. Você troca essas duas variáveis por ΔTF, pois é θ2, que é a temperatura final, menos θ1, que é a temperatura inicial na escala Fahrenheit. O F é de Fahrenheit, então fica ΔTF sobre 212 menos 32, 180. Essa fórmula poderia ficar aqui desse mesmo jeito, poderia, mas como esses denominadores são grandes, são valores muito grandes, você pode simplificar por 20, que é um número, que é o máximo divisor comum desses dois denominadores. Ou seja, você pode simplificar de uma vez só por 20. Isso vai nos dar quem? ΔTC sobre 5 igual a ΔTF sobre 9. Então, essa é a relação das variações de temperatura de Celsius e Fahrenheit. ΔTC sobre 5 é igual a ΔTF sobre 9. Agora vamos criar a relação entre a escala Celsius e a escala Kelvin. Como eu falei anteriormente, essas duas variações, ó, elas vão ser o quê? Como ó, ΔTC é 100 menos 0, que dá 100, e ΔTK, que é 373 menos 273 é 100. Como essas variações elas são iguais, né? Como você tem ó, 100 menos 0 é 100, né? 100 mais 1, 101. E 373 menos 273 dá 100 mais 1, 101, né? Como Celsius e Kelvin possuem a mesma variação, né? Do ponto fixo inferior para o ponto fixo superior. Então, com isso, você pode dizer o quê? Que ΔTC é igual a ΔTK, ou seja, as suas variações são iguais. Digamos que se aqui na escala Celsius a temperatura no sistema variar 10 graus Celsius, significa dizer que na escala Kelvin vai variar 10 Kelvin, pois ΔTC é igual a ΔTK. Agora vamos criar uma fórmula que relacione a escala Fahrenheit com a escala Kelvin, esses dois aqui. Tá? Nós sabemos que as suas variações não são iguais, pois 212 menos 32 dá 180 mais 1, 181. E aqui na escala Kelvin dá 101, como eu mostrei anteriormente. Então o que você faz? Nós podemos fazer uma substituição. Ok? É só você passar esses 5 para cima, né? Fazer meios extremos, né? Fazendo meios extremos, esses 5, basta você pegar esses 5 e saltar para cima do lado do delta θF. E aí fica ΔTC igual a 5 vezes ΔTF sobre 9. É só pegar esses 5 que está aqui e passar aqui para cima, né? Depois de igual e ao lado do ΔTF, sem problema. E aí com isso nós fazemos o quê? Trocar esse ΔTC, vamos ter que trocar esse ΔTC por quem? ΔTC, quem? 5 vezes ΔTF sobre 9. Pois nós queremos fazer o quê? Nós queremos relacionar a escala Fahrenheit com a escala Kelvin, que é o que pede aqui, né? Criar a relação entre a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Então temos que trocar isso aqui, né? Por quem? Né? É só você pegar esses 5 passar para cima, fica 5 ΔTF sobre 9, está aqui, né?
E no lugar do delta teta c, você põe quem? 5 vezes 5, aqui, 5 vezes delta teta f sobre 9, que é no lugar desse delta teta c, certo? No lugar desse delta teta c, você põe, no lugar desse delta teta c, você coloca 5 vezes delta teta f sobre 9 igual a delta teta k. E é só você passar, fazendo meios extremos. Se eu fazer agora um meios extremos, passa o 9 para cima, de lado do delta teta k, e o 5 para baixo, né? Para baixo do delta teta k. Então, essa é a fórmula que você relaciona a escala, a variação da escala Fahrenheit com a variação da escala Kelvin. E agora vamos para os exemplos. Em certo dia da Terra, a temperatura máxima registrada no decorrer de um ano foi de 42 graus Celsius e a mínima foi de 17 graus Celsius. Determine a variação de temperatura entre os instantes em que foram registradas as temperaturas máximas e mínima referida. Então, nós temos que considerar duas hipóteses, dois casos, né? Na verdade. Não é porque a temperatura mínima foi 17 e a máxima foi 42, não significa dizer, né, em se falando de temperatura que se registra no dia, não significa dizer que essa temperatura mínima foi a que ocorreu primeiro do que a máxima. Às vezes pode acontecer em que a temperatura máxima pode ocorrer primeiro e a temperatura mínima vai ocorrer o quê? Depois. Então nós temos que considerar dois casos. Isso durante o dia, né? Durante o dia. Para o caso da mínima, da temperatura mínima ter ocorrido primeiro que a máxima, então, já que a temperatura mínima ocorreu primeiro que a máxima, então temperatura inicial é 17 graus Celsius, a temperatura final 42 graus Celsius. E fazendo delta θ igual a θ2 menos θ1, fica, né, que é a temperatura final menos temperatura inicial, θ2 a temperatura final e θ1 a temperatura inicial, fica 42 menos 17, que nos dá 25 graus positivo. Para o caso da máxima ter ocorrido primeiro que a mínima, pode acontecer isso. Durante o dia, em alguma região do planeta, pode acontecer que a temperatura máxima pode ocorrer primeiro do que a mínima. Então, para o caso da temperatura máxima ter ocorrido primeiro, então a temperatura inicial vai ser a máxima. Nesse caso aqui, né, nesse caso em que a máxima, para o caso da temperatura máxima ter ocorrido primeiro que a mínima, então vamos considerar a temperatura inicial igual à máxima, né, que é 42 graus Celsius. E a temperatura final, a mínima, de 17 graus Celsius. Usando a mesma fórmula, temperatura final menos temperatura inicial, substituindo, você vai ter 17 menos 42, que é igual quanto a menos 25 graus Celsius. Agora a letra B pede o valor dessa variação expresso em graus Fahrenheit. Então vamos ter que utilizar aqueles dois casos que nós utilizamos na letra A para converter em graus Fahrenheit. Para o caso da mínima ter ocorrido primeiro que a máxima, que é aquele delta θ igual a 25 graus Celsius, nós fazemos delta θ c, que é a variação da escala Celsius, dividido por 5, igual delta θ f, que é a variação da escala Fahrenheit, sobre 9. O nosso delta θ c é quem? É 25 graus Celsius. Então, no lugar de delta θ c, eu coloco 25 sobre 5, igual delta θ f sobre 9. Nós podemos fazer meios extremos, sem problema, né? Você faz 5 vezes delta θ f, 5 vezes delta θ f, igual a 25 vezes 9. Só que aqui vamos fazer mais rápido, né? Porque esse 25 dá para dividir por 5, né? E dá uma divisão exata. Fica mais rápido, né? Você pode fazer 25 dividido por 5, que é 5. Está aqui. Igual delta θ f sobre 9. O denominador do 5 é quem? É 1. Então você faz meios extremos. Delta θ f vezes 1, que é o denominador do 5, dá
ΔθF igual a 5 vezes 9. 5 vezes 9, que dá 45 graus Fahrenheit. Essa é a variação na escala Fahrenheit para o primeiro caso, que o ΔθC é 25 graus Celsius positivo. Para o segundo caso, né, aquele caso em que a máxima tem ocorrido primeiro que a mínima, né, que deu aqueles menos 25 graus Celsius, o cálculo é análogo a esse aqui, né? O cálculo é análogo a esse aqui, ou seja, você vai ter que fazer tudo como está aqui. Você vai ter que fazer tudo como está aqui e a diferença é o sinal, né? Como a diferença é o sinal, é só o sinal, né? É o mesmo número, né? É o mesmo número aqui, né? 25, né? Porém o sinal é diferente. Então como o cálculo é análogo ao caso anterior, então vai dar quem? ΔθF, quem? Menos 45 graus Fahrenheit. É só você fazer tudo isso aqui, basta você fazer tudo isso aqui, pode treinar no caderno, né? Como é que se faz? Mas tudo isso aqui, com exceção de que no lugar de 25, você vai botar quem? Menos 25. Botar menos 25 e vai chegar aqui, né? Vai chegar aqui, aliás, aqui embaixo, no resultado de menos 45 graus Fahrenheit. Essa é uma questão que não tem a ver com variação de temperatura, mas é uma questão sobre gráficos. Esse gráfico aqui indica como se relacionam as leituras θA e θB para as temperaturas registradas por dois termômetros graduados respectivamente nas escalas A e B. Esse eixo vertical é a escala A, é o ΔθA, onde essas temperaturas aqui, menos 5, 0 até 10, são em graus A. Então nós temos menos 5 graus A, 0 graus A, e aí vai até 10 graus A. E esses valores aqui do eixo horizontal, e os valores do eixo horizontal são para a escala B, né, em que de 0 a 24 são em graus B. Então esse gráfico começa desse ponto aqui, né, no menos 5, e vai até o ponto aqui em cima, que liga 24 graus B com 10 graus A. Então aqui se tornam esses valores aqui, esses extremos nesses gráficos, né? Esse ponto extremo de baixo com esse ponto extremo de 5 vão se tornar, vão se desdobrar, não é, nos pontos fixos das escalas A e da escala B. Então nós temos que determinar o que? Uma fórmula de conversão entre a escala A e a escala B. Então, usando esses dados do gráfico, né, como aqui, ó, nesse ponto aqui, nós vamos tirar os pontos fixos, ponto fixo inferior da escala A e aqui o ponto fixo superior também da escala A, como também tirar o ponto fixo inferior da escala B e o ponto fixo superior da escala B, através desses dois pontos aqui, tá? O ponto onde inicia o gráfico e o ponto onde termina o gráfico. Nesses dois extremos aqui, nesses dois extremos aqui, né, no extremo de baixo e no extremo de cima, contém os pontos fixos, tanto da escala A como da escala B. Então nós temos que coletar esses pontos fixos. Como assim? No ponto onde inicia o gráfico, ó, nesse ponto aqui onde inicia o gráfico, θA vai ser quem? Menos 5 graus A. Então, nesse ponto aqui você tem menos 5 graus A. E na escala B, né, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto, enquanto você tem, nesse ponto aqui, enquanto que você tem menos 5 graus A, né, que, ó, esse menos 5 pertence a essa reta, né, da escala A, né, nesse ponto, então, menos 5 graus A está relacionado com 0 da escala B, né? Então, ó, nesse ponto de início gráfico, θA é menos 5 graus A, nesse ponto, né? θA é menos 5 graus A e θB vai ser quem? 0 graus B. E no ponto onde termina o gráfico, que é aqui em cima, aqui, que é para nós coletarmos os pontos fixos superior, né? Superior das duas escalas,
Já no ponto onde termina o gráfico, temos, olha, nesse ponto aqui, temos que o ponto fixo superior a quem? 10 graus A, e o ponto fixo superior na escala B vai ser quem? E o ponto fixo superior na escala B vai ser 24. Então, usando isso aqui, vamos ter que criar, com esses dados, nós temos que construir o seguinte esquema. Eu uso essas duas, parecendo dois colchetes, né, para representar os termômetros na escala A e na escala B. Então, nessa parte de baixo aqui, nós colocamos os pontos fixos inferiores, que são quem? São aquele menos 5, que é o ponto, que é o ponto onde iniciou o gráfico, né? Aquele menos 5 é em graus A, né? Que é o da escala A, né? Então, menos 5 da escala A, né? Menos 5 graus A. E o ponto de baixo, quem é o 0 graus B. Já no ponto de cima, vamos colocar os pontos fixos superiores, que é aquele ponto onde termina o gráfico, né? Aquele ponto onde termina o gráfico. Naquele ponto onde termina o gráfico, lá em cima, põe o quê? 10 graus A, nesse lado aqui, né? Esse lado, da escala A, 10 graus A. E do outro aqui na escala B, põe o quê? Uns 24. Para eu criar a temperatura que relaciona essas duas temperaturas, eu faço o quê? Crio aqui um delta θ aqui no meio de cada um aqui. Eu tenho aqui no meio de cada colchetezinho aqui, desse lado eu ponho um delta θ e do outro eu ponho um delta θb. Que é para fazer o quê? Que é para fazer agora o método da interpolação linear, né? Método da interpolação linear. Como é isso? É pegar esse delta θ menos o de baixo que já está negativo, né? Então vai ser delta θ menos quem? O menos 5. O menos 5 já está negativo, então ponho dentro do parênteses. Dividido por quem? Pelo 10 de cima menos o de baixo que já está negativo. Então tem que botar, então o de baixo, que é o menos 5, eu tenho que colocar entre parênteses. E o menos, né? E o outro menos, que é o do método da interpolação linear. Né? Então fica 10 menos menos 5. 10 menos menos 5 embaixo. E lá em cima quem? Delta A menos menos 5. Delta A menos menos 5 igual a, faço a mesma coisa aqui na escala B, né? Que é o θb menos o de baixo, né? Que é 0, 0 não é nem positivo nem negativo, né? 0 não vale nada, então é θb menos 0, θb menos 0, dividido por 24 menos 0, 24 menos 0. Agora eu faço o que agora? Esses dois aqui, esses dois de cima, esses dois de baixo, faço o que? Faço multiplicação de sinais, né? Menos por menos dá mais. Menos por menos, mais, então fica θ mais 5 sobre esse menos, menos por menos, mais, esse menos por menos, mais, 10 mais 5, 15, já põe logo de vez aqui, igual θb menos 0, θb mesmo, sobre 24 menos 0, 24. A fórmula já poderia ficar assim, sem problema nenhum, sem nenhum prejuízo. Eu já poderia terminar a fórmula por aqui. Só que nós podemos fazer mais ainda, né, com essa fórmula. Como assim? Esses denominadores aqui são denominadores, tem valores grandes. Você pode simplificar para diminuir o tamanho desses denominadores. Né? Você pode tirar o MDC, né? O MDC é o máximo divisor comum dos dois. Então, 15 e 24 dá para simplificar de uma vez só por quem? Por 3. Por 3. Basta você simplificar por 3, certo? Que não vai precisar mais simplificar por nada. Só simplifica de uma vez e pronto. Então, para você simplificar tudo de uma vez só, é necessário que você tire o máximo divisor comum de 15 e 24, que é quem? O 15, que é 3, né? O máximo divisor comum dos dois é 3. 15 dividido por 3, 5, e 24 dividido por 3, 8. Já que não dá mais para simplificar. Nem por 2, nem por 3, né? Não dá mais para simplificar aqui. Acabou por aqui mesmo. Você ainda pode fazer mais do que isso. Você ainda pode fazer mais ainda com essa fórmula. Você pode deixar o θA em função do θB. θA em função do θB.
Como assim? Basta você pegar esse 5, passa aqui para cima para depois do igual, né? Fazer meios extremos, né? Fazendo aqui meios extremos, você pega esse 5 aqui, você pega esse 5 e passa lá para cima para ficar de ladinho do θb. Então fica aqui, aí 5 vezes θb. E do lado anterior aqui fica θa mais 5, né? Fica θa mais 5, esse θa mais 5 aqui. E esse 5 de baixo aqui, você passa para cima aqui para ficar do lado do θb. Que é para fazer o que agora? Aí você pega agora esse mais 5 e passa para o outro lado, fica menos 5. Fica menos 5. Ah, e esse 5 dá para dividir por 8. Vai dar um número menor do que 1, né? Ó, 5 dividido por 8. Ó, 5 dividido por 8 dá 0,4 de quem? θb. Esse mais 5 passou para o outro lado, ficou menos 5, né? Então fica assim. Então esse θ pode ficar dessa forma aqui, ó. Essa fórmula aqui fica até mais simples. Fica numa linha de caderno essa fórmula aqui, ó. Fica numa linha de caderno só. Enquanto que essa fórmula aqui de cima e essa aqui de baixo gastam duas linhas de caderno. Você pode pegar esses. Então, para gastar uma linha só, você faz o quê? Você pega esse 5, passa para cima, para ficar do lado do θb. Esse mais 5 passa para o outro lado, né? Fica menos 5. E aqui, né? Aqui, ó, esse 5 por 8, esse 5 por 8 dá para dividir, né? Só que fica um número menor do que 1. 5 dividido por 8, 5 dividido por 8 dá 0,4 do lado do θb. Do lado do θb. Agora sim, esse mais 5 passa para o outro lado, fica menos 5. Então, aqui nesse caso aqui, a fórmula fica mais simples. A fórmula fica mais simples e cabe numa linha de caderno. Pois, a letra B, agora quer perguntar aqui, ó, veja só, o que exige a letra B? A letra B pede a indicação do termômetro graduado na escala A quando o outro registra 96 graus B. Então nós temos que achar θA, que é a temperatura na escala A, quando θB for igual a quanto? A 96 graus B, certo? Como está aqui, né? Eu já fiz aqui, ó. Eu já fiz, ó. θB é quem? θB é 96 graus B. Então, usando essa fórmula aqui, né? Usando essa fórmula que nós finalizamos, no lugar do θB, vamos colocar quem? 96 graus B. Está aqui. Está aqui a fórmula, olha. θA igual a 0,4 vezes θB menos 5, onde θB é quem? É os nossos 96 graus B. Então fica θA igual 0,4 vezes 96 vezes 5. Então, 0,4 vezes 96 dá quanto? Dá 38,4. 38,4 menos 5 dá quanto? Dá 33,4 graus A. Então tá aí. Então essa aqui é a indicação graduado, é a indicação do termômetro graduado na escala A quando o outro termômetro que está graduado na escala B registra 96 graus B. Então θA dá quanto? Dá 33,4 graus A. Esse tipo de questão, esse método para resolver essa questão pode ser usado em diversas áreas, não só em física, né, como também na economia, na estatística, também é usado, né, esse tipo de criação de fórmulas, né, como vocês estão vendo. É também usado em outras áreas também, como matemática, economia, estatística, não só física. Última questão, né? Para medir a temperatura de um certo corpo, utilizou-se um termômetro graduado na escala Fahrenheit e o valor obtido correspondeu a 4/5 da indicação de um termômetro graduado na escala Celsius para o mesmo estado térmico. Qual seria o valor dessa temperatura na escala Kelvin? Começou já bem complicadinho, né? Olha, para medir a temperatura de um certo corpo, utilizou-se um termômetro graduado na escala Fahrenheit. E o valor que foi medido na escala Fahrenheit obteve quanto? Correspondeu a 4/5, né? 4/5 da temperatura graduada na escala Celsius para o meio térmico.
Depois que você descobrir que temperatura é essa, né, na escala Celsius, né, aí você vai ter que converter essa temperatura da escala Celsius para a escala Kelvin, né, finalmente, que é o que pede a questão. Então, vamos lá, foi o que ele disse. Na matemática foi o que ele disse. Ele disse que, ó, θF é igual a quanto? A 4 quintos de θC. Foi isso que ele falou aí. Ele é o quê? Esse θF é temperatura na escala Fahrenheit. Né? Que ele disse aqui, para medir a temperatura de um certo corpo, utilizou-se um termômetro graduado na escala Fahrenheit, aqui ó, é θF, e o valor obtido correspondeu a 4 quintos da indicação do termômetro graduado na escala Celsius, ou seja, θF, que é Fahrenheit, que é igual a quem? A 4 quintos da escala Celsius, como ele disse aqui. Tá? Então, aí, esse 4 sobre 5 aqui dá para dividir, né? Dá para dividir, só que fica um número menor do que 1, né? 4 sobre... Você pode fazer isso sem problema. 4 dividido por 5 dá quanto? Dá 0,8. Fica mais fácil fazer isso. É melhor fazer isso, tá? Pega o número de cima e divide pelo número de baixo. 4 sobre 5 dá 0,8 vezes θc, né? Então fica θf igual a 0,8 de θc. Para que a gente vai fazer isso? Para que a gente vai usar isso aqui? Temos que pegar isso aqui e colocar na fórmula da escala Celsius. Eu já pus logo de vez aqui, que antes era θc sobre 5, né? θc sobre 5 igual a θf menos 32 sobre 9, né? Só que agora o θf agora é quem? θf é quem? É 0,8 vezes θc, né? Então no lugar de θf que tinha aqui antes, aqui, né? No lugar de θf que tinha aqui antes, eu ponho quem? Ponho 0,8 vezes θc. Menos 32 sobre 9. Que para fazer o que agora? Se transforma numa equaçãozinha de primeiro grau. Meios extremos, né, gente? Meios extremos. Temos θc de um lado e θc do outro. Temos que descobrir o valor de θc, né? Ou seja, a temperatura na escala Celsius. Faz o quê? Meios extremos. Eu faço 9 vezes θc, ó, 9 vezes o de cima, né? Que é antes aqui, ó, 9 vezes θc, que é quanto? 9 θc. Igual a 5 que multiplica esses dois termos aqui, tá? Esse 5 vai multiplicar 0,8 θc e vai multiplicar também menos 32 dentro aqui de parênteses, né? Então fica aqui, ó, 9 θc, esse 9 vezes θc, 9 θc igual a 5, entre parênteses, 5 vezes, entre parênteses, quem põe 0,8 θc menos 32, está aqui. E aí agora nós fazemos o quê? Repete esse 9 θc, repete aqui o 9 θc, está aqui, 9 θc, que é igual a quem? 5 vezes 0,8 θc, ó, 5 vezes 0,8 dá 4 de quem? θc, tá? 5 vezes 0,8 dá 4, e repete θc. Aí faço agora esse menos, né? Ó, mais do 5, né? Esse 5 é positivo, né? Mais por menos, quem? Menos. E 5 vezes 32 dá 160. Então esse resultado vai dar um resultado fácil, né? Então é só você fazer o que agora? Pega esse 4 θc e passa para antes do igual e ele fica negativo. Fica 9 θc menos 4 θc, que é igual a quem? A menos 160. 9 θc menos 4 θc dá quanto? 5 θc. 9 θc, 9 θc menos 4 θc dá 5 θc igual a quem? A menos 160. E aí faz o que agora? O que a gente vai fazer agora para terminar? Divide menos 160 por quanto? Vai dividir menos 160 por 5. Então, θc vai ser igual a quem? A menos 160 sobre 5, que dá quanto? Dá menos 32 graus Celsius. Pronto, já achei já a temperatura na escala Celsius, né? Essa temperatura aqui é que ele está falando, né? Menos 32 graus, menos 32 graus Celsius. Que aí eu vou usar esse valor aqui de menos 32 graus Celsius na fórmula da escala Kelvin, que é para terminar a questão, que é para dar o que ele pede, né? Ele pede que a gente calcule o valor dessa temperatura na escala Kelvin. Então, no lugar desse, então fica a fórmula aqui da escala Kelvin aqui. Temperatura na escala Kelvin é igual a quem? θc mais 273. Então, no lugar de θc aqui, põe o quê? Menos 32. Então, vamos lá.
TK, TK é igual a quem? θc, que é quem? Menos 32, mais 273, né? θc que deu isso aqui, menos 32, está aqui, mais 273. Você dá conta aqui, menos 32 mais 273, sabe que vai dar um número que positivo, né? Pois o maior número aqui deles dois aqui é o que? Positivo. O resultado vai dar positivo, que dá quanto? 241 Kelvin. É a resposta. Se você tivesse, se eu tivesse pedido também qual seria o valor dessa temperatura na escala Fahrenheit, né? Como você achou aqui na escala Celsius deu menos 32, basta você pegar esse menos 32 e colocar aqui no lugar de θc, para você achar na escala Fahrenheit, não é isso? Aí faz o que? θc, que é menos 32, né? Aí é menos 32, aqui no lugar de θc fica menos 32 vezes 4, que daria quanto? Menos 128, ok? Então 4 vezes menos 32, né, que é menos 32 daqui, dá 4 vezes menos 32 dá menos 128. Menos 128 dividido por 5 daria 25,6 graus Fahrenheit. Se fosse para você, digamos que eu tivesse pedido para você achar essa temperatura na escala Fahrenheit, basta você pegar esse 4 e multiplicar por menos 32, que dá menos 128, e dividir por 5, que ia dar quanto? Menos 25,6 graus Fahrenheit. Então só tem aí mesmo. As questões sobre termologia só são essas. E nas próximas aulas nós vamos fazer exercício na aula online mesmo, na própria aula online. Tá? Todos nós vamos fazer.